Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E hoje nós vamos estudar a sessão quinta do capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, do livro de texto do 100, dando continuidade aos nossos estudos sobre essa série. E hoje nós vamos tratar de duas emoções que estamos sujeitos. Olha, somente duas emoções. E se você se interessar sobre esse assunto, fique conosco para saber quais são essas duas emoções e como elas influenciam a nossa vida aqui neste orbe. Então vamos à leitura. As duas emoções. Eu disse que tem apenas duas emoções: amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. A outra assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente, mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as faz e, portanto, não tem absolutamente qualquer significado. Nesse mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Então aqui ele já diz o seguinte, que nós só estamos sujeitos a duas emoções, o amor e o medo. E o amor, ele é derivado do eterno para o eterno, ou do espírito, que é eterno. E o medo é uma derivação do ego, é aquele que acredita em suas projeções individuais. Então, conclui-se que no ego não se pode viver o amor. O ego não conhece nada do amor, pois no amor o ego não tem existência. É pelo ego que esse mundo é projetado. Por isso vivemos um mundo onde, na dominância do egoísmo, não há possibilidade de amor. Medo, assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente. Mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. Por isso que nós sempre estamos mencionando aqui que este mundo é insano, que é consequência e projeção da insanidade do ego, que está baseado no medo. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. Então isso daqui é como que estivesse baseado em experiências pessoais, individuais,
E cada um vê o mundo conforme a sua própria interpretação, mas sempre baseada no passado, conforme nós já estudamos no vídeo anterior. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas de suas próprias reações aos seus irmãos e não inclui as reações que eles têm a ele. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e que elas não são íntegras. São figuras que não têm testemunhas, sendo percebidas apenas em uma mente separada. E aqui nós podemos dizer que nós não nos relacionamos com nosso irmão, que ele diz aqui, que essas figuras são feitas apenas de suas próprias reações aos seus irmãos e não inclui as reações que eles têm a ele. Então seria nós, vamos dizer assim, viajando em nossas próprias imaginações, em nossas próprias reações. É um mundo à parte, por isso que é um mundo individual, é um mundo fechado em si mesmo, naquilo que você entende. Por isso que cada um o interpreta à sua maneira. E acha que está separado um do outro. Vamos continuar. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com seu mundo insano. Então é um mundo interno dentro da mente em que nós estamos relacionando com aquilo que passa em nossa mente, com as nossas interpretações, com as nossas imaginações, fechado em nós mesmos, e que nós acreditamos que esteja fora de nós, pois eles só veem aqueles que lhes relembram essas imagens, e é com elas que se relacionam. Então, nós não relacionamos com os nossos irmãos, veja, nós nos relacionamos com as imagens que nós temos de nossos irmãos e que não são reais. Veja a insanidade disso aqui, que nós chamamos de loucura. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes. E são eles que lhes respondem. Então são suas próprias figuras, as suas próprias imaginações que vão responder a si próprias. É você se autodialogando o tempo todo e dando realidade àquilo que você acha que você vê e que você percebe. E ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou, e só ele acredita que responderam. A projeção faz a percepção e tu não podes ver além dela. Atacaste o teu irmão uma e outra vez, porque viste nele a sombra de uma figura do teu mundo privado. Então, nós atacamos as nossas próprias interpretações. Nós não vemos os nossos irmãos, e sim, como já foi dito, as nossas próprias figuras que mantemos dentro da nossa mente. Ou seja, aquilo que pensamos dele. E aquilo que percebemos dele. E, por ser assim,
Não podes deixar de atacar a ti mesmo em primeiro lugar, pois o que atacas não está nos outros. A sua única realidade está na tua própria mente e, ao atacares os outros, estás literalmente atacando o que não existe. Veja que insanidade! Nossa! Nós é que criamos toda essa condição ilusória e por acharmos, vamos dar um exemplo, que um outro irmão possa ser o meu inimigo, que eu possa atacá-lo por ser meu inimigo. Mas o que é ser inimigo? A não ser uma figura que eu tenho dele em relação àquilo que eu estou pensando sobre ele. É algo realmente insano. E cada um, dentro desta condição pessoal ilusória, veja que confusão, que insanidade nós estabelecemos nesse mundo. Cada um com a sua própria interpretação que tem do outro. E de tudo. Mas que não sai da sua própria mente. Os iludidos podem ser muito destrutivos, pois não reconhecem que condenaram a si mesmo. Não desejam morrer, no entanto, não é sua vontade abandonar a condenação. E assim se separam em seus mundos privados, onde tudo é desordenado e onde o que está dentro aparenta estar fora. No entanto, o que está dentro eles não veem, pois não são capazes de reconhecer a realidade dos seus irmãos. Nós realmente não vemos nada que seja real, e sim as nossas próprias projeções ilusórias. Nós não vemos a realidade daquilo que somos e nem a realidade daquilo que nosso irmão é. Por isso, voltamos lá no início, que o amor não pode estar dentro dessas ilusões. O amor jamais viverá algo que seja possível de ser atacado ou que precise de qualquer defesa. Isso está em nossas imaginações, nossas projeções mentais, que estão dentro de nós, dentro da mente, mas que nós percebemos que esteja fora. Isso aqui é surreal. Tu não tens mais do que duas emoções. Mesmo assim, no teu mundo privado, reages a cada uma como se fosse a outra, pois o amor não pode habitar em um mundo à parte, onde não é reconhecido quando vem. Se vês o teu próprio ódio como se fosse o teu irmão, não o estás vendo. E tu reages ao amor com medo e te afastas dele. No entanto, o medo te atrai e, acreditando que é amor, tu o chamas para ti.
O teu mundo privado está cheio de figuras de medo que convidastes a entrar. E todo o amor que os teus irmãos te oferecem, tu não vês. Então veja como que nós estamos iludidos com aquilo que pensamos de nossos irmãos, pois nós abrigamos em nossa mente essas figuras sinistras de medo. Daí resulta que nós aproximamos sempre de outra pessoa na defensiva. E o medo atrai mais medo, que gira num ciclo vicioso. O medo atrai mais medo, e por você estar com medo, você vai necessitar de defesa. E uma forma de se defender é o ataque. E onde pode estar aí o amor? Aqui ele fala: todos são atraídos pelo que amam e se afastam do que temem. E tu reages ao amor com medo e te afastas dele. Então, por isso que nós afastamos do amor, pois no medo não há possibilidade da existência do amor. Quando olhas para o teu mundo com os olhos abertos, ou seja, no estado de vigília, necessariamente te ocorre que caíste na insanidade. Vês o que não existe e ouves o que não tem som. Isso pode ser concebido por nós que temos esse mundo como realidade. Você está vendo aquilo que não existe e ouvindo aquilo que não tem som. Veja até aonde vai a profundidade desses textos. As tuas manifestações das emoções são o oposto do que são as emoções. Não te comunicas com ninguém e estás tão isolado da realidade como se estivesse sozinho em todo o universo. Isso nós já comentamos aqui. Isso é que nos traz a consciência da individualidade, de nós estarmos encapsulados dentro dessa individualidade, dentro de um corpo. Nos traz essa noção de isolamento e, por consequência, por estarmos sentindo isolados nesse universo infinito, nós tememos. E veja o tamanho do nosso medo. Na tua loucura, deixas de ver completamente a realidade e, para onde quer que olhes, vês apenas a tua própria mente dividida. Deus te chama e tu não ouves, pois estás preocupado com a tua própria voz. E a visão de Cristo não está na tua vista, pois olhas para ti mesmo sozinho. Isso é que o ego nos proporciona, essa visão individual e isolada, cheia de fantasias insalubres e insanas,
que nós as projetamos num mundo também totalmente caótico e insano. E esse é o resultado dessas nossas projeções. Pequena criança, oferecias isso ao teu pai? Pois, se o ofereces a ti mesma, o está oferecendo a ele. Pois nós não estamos separados do Pai, de Deus, vamos colocar assim. E ele não te dará isso de volta, pois é indigno de ti, porque é indigno dele. Pois não há separação. No entanto, ele quer liberar-te disso e deixar-te livre. Livre do seu egoísmo, da sua insanidade, da sua loucura. A resposta sã do teu pai te diz que o que tens oferecido a ti mesma, que é a criança, não é verdadeiro, mas o seu oferecimento, o oferecimento do Pai, a ti nunca mudou. Tu, que não sabes o que fazes, podes aprender o que é a insanidade e olhar para o que está além dela. É dado a ti aprender como negar a insanidade e sair do teu mundo privado em paz. Verás tudo o que negastes nos teus irmãos, porque o negaste em ti mesma, pois os amará e, aproximando-te deles, os atrairás a ti, percebendo-os como testemunhas da realidade que compartilha com Deus. Eu estou com eles, assim como estou contigo, e nós os atrairemos para que saiam de seus mundos privados, pois assim como nós estamos unidos, da mesma forma queremos nos unir a eles. O Pai dá boas-vindas a todos nós com contentamento. E contentamento é o que devemos oferecer a Ele, pois todo Filho de Deus é dado a ti, a quem Deus deu a si mesmo. E é Deus que tens que oferecer a eles para reconheceres a sua dádiva a ti. Então, aqui, mais uma vez, ele nos coloca dentro dessa unidade entre todos nós. E quando negamos, ele diz aqui, quando nós negamos a insanidade, é dado a ti aprender como negar a insanidade e sair do teu mundo privado em paz. O que é essa negação desta insanidade? Em outras palavras, seria a negação deste mundo como realidade. Enquanto estivermos fascinados com as nossas próprias projeções insanas,
achando que isso tudo é real e não percebendo a insanidade daquilo que estamos projetando, daquilo que estamos sentindo, que são as nossas emoções egóicas, que são derivadas do medo. E o medo pode se projetar em ódio, raiva, depressão, angústia. É o que está aí. É isso a derivação dessa única emoção que nós estamos submetidos através da nossa identificação com o ego, que nos projeta como indivíduos, em uma forma, em um corpo. E quando a gente nega essa condição, esse estado de consciência egóico, nós poderemos, como que diz aqui, aproximar dos nossos irmãos e eles serão atraídos até nós. E podemos compartilhar de uma realidade com Deus. Podemos compartilhar esta realidade com todos, pois nós não abandonamos a nossa real identidade. Nós estamos aqui, como podemos observar, sonhando com aquilo que não existe. Ele está sempre falando aqui. Vês o que não existe e ouves o que não tem som. Quando nós realmente percebemos a ilusão que estamos envolvidos e a entregamos à luz do Espírito para que ele dissolva essa escuridão, nós podemos reconhecer a realidade do Pai, a realidade divina, a realidade daquilo que somos. E podemos oferecer essa realidade aos nossos irmãos, pois todos participam desta realidade. E aqui, finda as nossas projeções insanas sobre o que temos de nós mesmos e sobre eles. Nós não vamos atrair o pior deles, e sim aquilo que é real. Nós vamos atrair o amor deles, que essa é a única realidade que nos une. Mas para isso, teremos que desconsiderar o nosso egoísmo e eliminar esses fantasmas que habitam em nossa mente, pela luz do Espírito, como ele vai falar agora neste parágrafo. A visão depende da luz. Não podes ver na escuridão. Apesar disso, na escuridão, no mundo privado do sono, que nós todos estamos dormindo, tu vês em sonhos, embora os teus olhos estejam fechados. E é aqui que vês o que tu mesmo fizeste. Mas deixa que as trevas desapareçam e tudo o que fizeste tu não mais verás, pois enxergar isso depende da negação da visão. Depende da negação da visão, conforme já mencionamos. Aquilo que você está vendo não existe, como ele falou aqui, não é real.
Essa é a nossa visão com os nossos olhos pessoais. Aqui ele está falando da visão do Espírito Santo em nossa mente, com a sua luz. Contudo, da negação da visão não decorre que não possas ver. É pelo contrário, aí que você vai realmente ver. Mas é isso o que a negação faz, pois, através dela, tu aceitas a insanidade, acreditando que podes fazer um mundo privado e governar a tua própria percepção. Mas, para isso, é necessário que a luz seja excluída. Por isso estamos na escuridão. Quando vem a luz, os sonhos desaparecem e podes ver. Até então, nós não vemos aquilo que é real. Não busque a visão através dos teus olhos, pois fizeste um modo de ver para que pudesses ver na escuridão. E nisso estás enganado. Além da escuridão, e ainda dentro de ti, está a visão de Cristo, que olha para tudo na luz. A tua visão, aqui entre aspas, vem do medo, assim como a sua, a do Espírito Santo, vem do amor. E ele vê para ti, não você, ele vê para ti, mas que é você, só que tem que ir outro plano. Como tua testemunha do mundo real. Ele é a manifestação do Espírito Santo, olhando sempre para o mundo real, invocando as suas testemunhas e atraindo-as para ti. Ele ama o que vê dentro de ti e quer estendê-lo. E ele não voltará para o Pai enquanto não tiver estendido a tua percepção até o Pai. E lá já não há mais percepção, pois ele o terá levado de volta ao Pai junto com ele. Aqui uma parte ele fala, ele ama o que vê dentro de ti. Ele vê aquilo que é real, aquilo que nós somos. Ele nos vê como luz, não como um ego. Ele não vê as nossas fantasias, as nossas miragens, as nossas figuras tétricas que projetamos. Pois isso daqui é escuridão, são sombras, como sempre mencionamos. A luz não pode ver sombras. E ele nos vê como luz, como perfeição, como aquilo que realmente somos, eternos. O Filho de Deus, que somos todos nós, criados em perfeição. Pois o que é perfeito somente vai criar igual a si. Tens apenas duas emoções, qual nós falamos. Uma feita por ti e outra que te foi dada. A que foi feita por nós é o medo, e a que foi nos dada é o amor. Cada uma é um modo de ver, e mundos diferentes nascem em função de suas óticas diferentes. Isso é evidente. No medo nós temos esse mundo. No amor
o céu. Vês através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, ele contemplará a si mesmo e, vendo o que ele é, conhece o seu Pai, além dos teus sonhos mais escuros. Ele vê o Filho de Deus sem culpa dentro de ti, brilhando na radiância perfeita que não é atenuada pelos teus sonhos. Isso tu verás na medida em que olhares para ele, pois a sua visão é a sua dádiva de amor para ti, dada a ele pelo Pai para ti. O que o Espírito Santo tem para nos dar é o amor do Pai para nós, pois ele o conhece e nos conhece como nós verdadeiramente somos. Nós é que temos que desviar nossos olhares para aquilo que não é real. Deixar de ser encantado pela serpente do mundo, pela ilusão do mundo. Pelo menos saber que está dentro de uma ilusão e não reafirmá-la como realidade. Pois enquanto estivermos aqui, estaremos dentro dessa ilusão, mas sabendo que está nisso. E voltar a sua atenção para aquilo que é real. E negar toda essa ilusão. E pela visão de Cristo, veremos a realidade daquilo que todos nós somos. O Espírito Santo é a luz na qual Cristo está revelado. E todos aqueles que querem contemplá-lo podem vê-lo, pois pediram luz. E não o verão sozinhos, pois ele não é sozinho, assim como eles também não o são. Porque viram o Filho, ressuscitaram nele para o Pai. E tudo isso eles compreenderão, porque olharam para dentro e viram, além da escuridão, o Cristo presente neles e o reconheceram. Na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo os vê. E com a visão dessa verdade em si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. E essa é a realidade. Quando deixamos de olhar para a escuridão. E é interessante que aqui agora está incidindo a luz do sol. E na luz do sol, devido à sua intensidade, quanto mais luz, menos nós podemos enxergar as imagens que são projetadas na escuridão. Entende isso? A luz cega o ego. Por isso que ele não quer deixar de ver as suas sombras. Pois a luz da realidade acaba com a ilusão daquilo que pensamos que somos.
E aqui ele fala no final: na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo os vê, que é luz. E com a visão da verdade em si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. E assim será para todos nós. E isso, como ele diz aqui, não é feito em solidão. E não o verão sozinho, pois ele não é sozinho, assim como eles também não o são. O que quer dizer isso? Aqui acaba o individualismo, o ego, que se julga separado, pois nós não estamos só. Existe um único Filho de Deus, que somos todos nós. Gratidão a todos que nos escutaram até esse presente instante. E até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 6 deste mesmo capítulo, encontrar o presente. Até lá.